Muito bem. Gente, hoje nós vamos falar sobre tireoide, tá? É o nosso assunto, e depois falta mais um assunto, que é a remodelagem óssea, e aí a gente encerra o nosso conteúdo programático. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tireoide e os fármacos utilizados para o hipo- e hipertireoidismo. Ok? Muito bem. Vocês devem ter visto em fisiologia, na parte de endócrino, né? Devem ter comentado tireoide com vocês. Tem alguém? Muito bem. A tireoide, como uma glândula, né? Ela tem algumas ações importantíssimas, né? O crescimento, a formação, né, do crescimento, a maturação óssea, né? Tudo isso depende do hormônio tiroidiano, né? É tão importante, né, que nós precisamos do hormônio ainda, né, no período gestacional. A partir da 11ª semana de gestação, já se inicia a produção de hormônio tiroidiano. A nível de SNC, a maturação também do SNC depende também do hormônio tiroidiano. Num caso de hipotiroidismo no feto, a hora quando nasce, né, é feito aquele exame do pezinho, né? E lá, entre vários exames que são feitos, um deles é para ver a função tiroidiana. No caso de um hipotiroidismo e não é detectado, não tratado, né, a criança vai se desenvolver com algumas anormalidades no crescimento, tanto ósseo quanto do SNC. E existe, né, doença chamada de cretinismo, né? O cretinismo é a falta de hormônio tiroidiano no desenvolvimento. Quando nasce, e se for detectado o hipo e fizer a reposição, tudo bem. É tudo reversível. Agora, se não tratado, né, e deixar se desenvolver, aí se torna irreversível. O hormônio tiroidiano, ele aumenta tudo que é metabolismo, né? Ele aumenta a atividade das bombas ATPase, aumenta o consumo de oxigênio, e com isso, automaticamente, aumentando o metabolismo, aumenta também a produção de calor, né? Aumentando todo o metabolismo basal. Tudo que é energia, ele aumenta. Ele aumenta a absorção de glicose, a glicogenólise, a gliconeogênese, a lipólise, né? Síntese e degradação de proteína, né? E a nível cardiovascular, aumenta o débito cardíaco. O hormônio tiroidiano, pacientes com hipertiroidismo, tá, acaba tendo uma sensibilização de beta-1 cardíaco, tá? Então, você acaba tendo uma sensibilização de receptores beta,
o que acaba aumentando muito a atividade cardiovascular. Aqui lembra que nós vimos numa aula prática, né, os folículos tiroidianos, não é? Bom, a tiroide, gente, ela secreta, né? Ela sintetiza e secreta o T3 e o T4, né? Só que para ela ter a síntese e a liberação desses hormônios, ela precisa ser estimulada. E ela é estimulada por um hormônio liberado pela hipófise, que é o TSH. E a hipófise, para liberar o TSH, também é estimulado por um hormônio hipotalâmico, que é o TRH. Então, o hipotálamo libera o TRH, que estimula a hipófise, que libera o TSH, e o TSH estimula a tireoide. O TSH, gente, ele tem uma ação também sobre a glândula, que é uma ação trófica. O que é uma ação trófica? Ele estimula o crescimento da glândula. E esses hormônios, eles são controlados tudo por feedback negativo. Como assim? Se eu tenho a liberação de T3 e T4, quando eu tenho o aumento deles na circulação, eu vou ter um feedback negativo para inibir a liberação do TSH e inibir a liberação do TRH. Se eu tiver falta de T3 e T4, eu vou ter estímulo para aumentar o TSH e aumentar o TRH. Tá? Então, as concentrações plasmáticas se autorregulam por feedback negativo. Quando o médico vai pedir os exames, tá? Para comprovar um hiper ou um hipotiroidismo, tá? Não adianta medir somente os hormônios tiroidianos. O que mais esse mede é o T3. Desculpa, é o T4. Então, não adianta eu medir, eu dosar, né, o T4. Eu preciso também dosar o TSH. Somente com as duas dosagens eu vou poder confirmar algum tipo de diagnóstico. Tá? Exemplo, se um paciente está com hipotiroidismo, ele vai estar com o T4 baixo, mas o TSH vai estar alto, porque a baixa de T4 vai estimular a hipófise a produzir mais o TSH. Então, o T4 baixo, TSH alto, hipotiroidismo. No caso de hiper, eu vou estar com o T4 alto e o TSH tendendo a baixo. Certo? Então, é dessa forma que a gente vai analisar e confirmar as patologias. Tudo bem, gente? Até aí? Muito bem. A tireoide, tá? Para liberar o T4 e o T3, né? Através da ação do TSH, que é liberado pela hipófise, né? Ela sofre também um autocontrole ou uma regulagem, né? Através
da concentração de iodo na circulação. Então, a concentração de iodo fisiológico. Quando eu tenho uma concentração fisiológica normal, eu tenho estímulo positivo na glândula para produzir, para sintetizar os hormônios. Agora, quando eu tenho excesso de iodo na circulação, o excesso, ele inibe a tireoide. O excesso de iodo inibe tanto a captação do iodo quanto a liberação dos hormônios tiroidianos. E deixa eu chamar a atenção para um detalhe. A tireoide, tá, é a única glândula que sintetiza e armazena uma grande quantidade de hormônio. Então, eu tenho muito hormônio tiroidiano armazenado na glândula, tá? Muito bem. Não existe nenhum fármaco capaz de inibir a liberação desses hormônios. Não existe. A única forma que tem de inibir a liberação do hormônio armazenado é aumentando o iodo na circulação. Então, a única forma que tem de inibir a liberação desses hormônios armazenados é excesso de iodo na circulação. Ok? Muito bem. Vou passar direto para isso aqui. Gente, isso daqui vocês não se preocupem, tá? Em guardar isso. Eu vou apenas explicar o que é isso, só para vocês entenderem, né? Um pouco, para terem um conhecimento, mas eu não vou recobrar isso de vocês, ok? É o seguinte, aqui explica como ocorre a síntese do hormônio tiroidiano. Aqui eu tenho o nosso sangue, o plasma. Aqui eu tenho a célula folicular. E aqui eu tenho a luz do folículo. Ok? Muito bem. A célula folicular, através de um carreador, tá? Um transportador, quando é estimulado pelo hormônio TSH, esse carregador pega o iodo que está no nosso sangue e joga para dentro da célula. Aí eu tenho agora o iodo dentro da nossa célula. O iodo é a matéria-prima, né, para formar o hormônio tiroidiano. Esse iodo, ele precisa ser oxidado. E ele vai ser oxidado através de uma enzima, a tireoperoxidase, na presença de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Ele será, então, oxidado e transportado para a luz. Ele vem aqui para a luz, tá? Do folículo. Muito bem. Dentro da célula ocorre uma síntese proteica, tá? Então, aqui é sintetizado a proteína chamada tireoglobulina, por isso TG, de tireoglobulina. E essa tireoglobulina, ela possui radicais livres de tirosina, que são esses Tzinhos aqui, tirosina, tá? Então, essa proteína, ela é sintetizada
aqui dentro da célula, os radicais de tirosina se ligam à proteína e esse complexo todo é transportado também para a luz folicular. Então, vejam bem, eu tenho agora a tireoglobulina aqui na luz do folículo com seus radicais de tirosina. E o que eu tinha mais aqui? Eu tinha o iodo, não é? Iodo. Agora, esse iodo, tá, que foi oxidado e lançado para a luz, ele começa a se ligar às tirosinas. Ele se liga às tirosinas. E tem tirosina que se liga a um iodo. E tem tirosina que se liga a 2 iodos. Então, veja, a tirosina que se liga a um iodo forma aqui o MIT, que quer dizer monoiodotirosina. Ok? Então, o MIT é a tirosina com um iodo. E tem tirosina que se liga a 2 iodos, formando o DIT, o diiodotirosina. Ok? Então, essa tireoglobulina agora está com os seus radicais e tirosina livres e ligados ao iodo. Ok? Muito bem. Esse complexo todo aqui agora, ligado com o iodo, né? Então, a tireoglobulina com seus MITs e com seus DITs, vai ser fagocitado pela célula e volta para o interior da célula. Então, aqui dentro agora eu tenho a tireoglobulina com seus MITs, com seus DITs e com as tirosinas livres que não se ligaram. Ok? Muito bem. Dentro da célula, gente, eu também tenho lisossomas. O que é um lisossoma? Um lisossoma é uma organela, né? Que dentro dela eu tenho o quê? Enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas. O lisossoma vai se unir à proteína, tá? Então, aqui eu tenho o lisossoma unido à proteína. E quando ocorre essa união, as enzimas que estão dentro do lisossoma vão atacar a proteína e vão quebrar a proteína. E quebrando essa proteína, vai ser liberado aqui dentro os MITs, os DITs e as tirosinas livres. Vão ficar tudo solto aqui dentro. E quando ficam soltos, tá? Começam a se ligar. MITs com DITs, DITs com DITs, começa a haver a ligação. E aí, ó, eu tenho um MIT e eu tenho um DIT. Ficam tudo solto lá dentro, o lisossoma. E eles começam a se ligar. E eu tenho 2 DITs se ligando. Ó, um DIT, outro DIT. Quando liga 2 DITs, eu fico agora com quantos iodos? Com 4 iodos. Então, 2 DIT forma a tiroxina, o T4. Quando eu tenho um MIT ligando a um DIT, eu tenho 3 iodos. E aí eu formo o T3. Entenderam isso, gente? Então, a ligação dos DITs, os MITs, vão formar os hormônios T3 e T4. E tem MIT e tem DIT que vão acabar não se ligando. E tem tirosina que também, né, não se ligou. Então, tudo isso será reaproveitado. Ó, MIT e DIT livres, que não se ligaram,
vão ser reaproveitados. O iodo desse MIT, o iodo desse DIT será reaproveitado. E a tirosina livre que sobrar também será reaproveitada para uma próxima proteína. E aí eu tenho aqui armazenado o T3 e o T4. E toda vez que eu tiver estímulo do TSH, eu também tenho a liberação dos hormônios para circulação. E aí? Deu para ter a noção de como ocorre a síntese hormonal? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Muito bem. Beleza. Continuando, então. Gente, e o que esses hormônios fazem? Antes de eu falar dos hormônios, tá? É o seguinte, gente. Nós temos a síntese, né, de T3 e T4. Os dois vão para a circulação, tá? Só que eu tenho maior produção de T4. E por quê? Porque o hormônio que realmente se liga a receptores e que produz efeito é o T3. O T4, gente, é apenas um hormônio de armazenamento. Ele pode-se dizer é um pró-hormônio. O T4, que é liberado para a circulação, ele vai ser metabolizado por enzimas, que são as iodinases periféricas, que vão quebrar o iodo dele e transformar o T4 em T3. Tá? Então, o hormônio principal é o T3, mas o hormônio que é mais sintetizado é o T4. A meia-vida do T3 é de aproximadamente 1 dia, enquanto que a meia-vida, o T4, é de aproximadamente 8 dias. Ok? Oi, Camila. Certo? Então, eu vou ter mais T4 que o T3, porque o T4 vai ser transformado, tá, em T3. Professor, pode repetir a meia-vida dos dois, por favor? O T3 tem a meia-vida de aproximadamente 1 dia, 24 horas. Já o T4, a meia-vida dele é de aproximadamente 8 dias. Alguns autores falam 8 a 10 dias, mas a gente considera 8 dias. Ok? Beleza. E tanto que as pessoas com hipotireoidismo, a gente faz a reposição utilizando o T4, tá? Eu somente uso o T3 em reposição somente em casos emergenciais. Ok? Muito bem. Continuando, então. Efeito dos hormônios tiroidianos. No desenvolvimento fetal, eu já falei para vocês, né, o T3 e T4 maternos aqui atravessam a barreira e tal, mas não são suficientes para manter a ação no feto. Então, o feto precisa produzir o seu próprio hormônio, e isso começa a partir da 11ª semana, tá? E ele é importantíssimo no desenvolvimento cerebral, a motorização esquelética, né? E aí vai. Então, o hipotireoidismo no desenvolvimento leva ao retardamento mental, o reversível, que eu falei já para vocês, tá?
quando nasce, é diagnosticado e faz a reposição, você consegue reverter. Bom, o hormônio tiroidiano, ele consome mais oxigênio, ele produz mais calor e forma radicais livres. Pessoas com hipotiroidismo são pessoas que têm um metabolismo mais lento, são pessoas que consomem menos oxigênio, então são pessoas que gastam menos energia e tendem a acumular essa energia, por isso que engorda mais, né? A pessoa fica mais lenta e fica muito sensível ao frio, sente frio, bate um ventinho e já está com frio. E quem tem hipertiroidismo é o contrário, né? É a pessoa que come bastante, mas sempre magro, né? Emagrece com muita facilidade, porque o metabolismo está muito alto. Pessoa mais sensível ao calor, né? Transpira mais, né? Sempre suando, tá? Então, é isso aí. Por quê? Porque aumenta todo o estímulo para metabolismo, né? Estimula a bomba de sódio e potássio, né? Aumenta o consumo de O2, produção de calor, né? Aumenta a formação de radicais livres, né? Então, tudo isso, ação. Aumenta os receptores beta no músculo cardíaco, tecido adiposo e linfócito, tá? Então, aquilo que eu já falei, gera uma sensibilização de receptores beta, e aí você acaba tendo uma ação amplificada das catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, né? A nível de SNC, afeta a memória, concentração, humor, sono, reflexos, né? São tudo influenciado pelos hormônios tiroidianos. Efeito no desenvolvimento são mais pronunciados, né? Onde nós já comentamos que leva ao retardo mental. Aqui a gente já comentou. Sistema cardiovascular, já comentamos. Aparelho digestório. O hormônio tiroidiano influencia também, gente, na motilidade. Normalmente, quem tem hiper tem mais diarreia. Quem tem hipo tem obstipação ou constipação, tá? Pela influência do hormônio tiroidiano. Sistema endócrino. A tireoide influencia na produção e metabolismo de vários outros hormônios. Um hipertiroidismo pode levar a uma insuficiência adrenal. E por quê? Porque se eu tenho excesso de hormônio tiroidiano, eu levo a um feedback negativo na hipófise e diminuo a liberação do TSH. E o TSH é que acaba também estimulando as adrenais. Então, eu acabo tendo uma insuficiência adrenal. E aí eu acabo tendo falta de outros hormônios, como também os hormônios para ovulação. Então, tanto o hiper quanto o hipo pode influenciar a nível de ovulação. Tá? Estimula a síntese, né, de proteínas, afetam a contração e o relaxamento muscular, estimulam o metabolismo ósseo, aumentando mais a reabsorção do que a formação. Então, gente, quem faz, vamos supor, quem faz um tratamento, quem usa hormônios tiroidianos, precisa também se preocupar com a parte óssea, né? Normalmente, os endocrinologistas, né, sempre fazem isso, a avaliação óssea e a avaliação da tireoide. Então, quem está fazendo a reposição de hormônios tiroidianos também faz uma proteção óssea aí, né? Porque o hormônio tiroidiano
pode aumentar mais a reabsorção óssea. A gente vai falar disso. Isso é o nosso próximo tema, tá? De aula. Sistema hematopoético. O que é sistema hematopoético? O que é sistema hematopoético? É o que mata a poesia? O que é hematopoético? Lembro, mas aí quem não entendeu nada fui eu agora. Lembra, mas não lembra? Que negócio é esse? Hematopoético é um sistema que produz hemácia, que estimula a produção de eritrócitos. Hemácia, né? E quem estimula a produção de novas células, de hemácias, tá? É um hormônio, né? Um hormônio que é secretado pelos rins, que é a eritropoetina, né? Então, o hormônio tiroidiano, ele estimula a liberação da eritropoetina para que haja maior síntese de eritrócitos, de hemácias, né? E por que isso? Ele não aumenta o consumo de oxigênio, então ele precisa também dar condições para que haja, né, um transporte maior de oxigênio, né, que é através das hemácias, ok? Muito bem. Aqui, eu já falei para vocês, o T3 é a forma mais ativa, né? Tem maior afinidade aos receptores, e o T4, maior a produção. É o precursor, é um pró-hormônio, né? Convertido isso na periferia. Muito bem. A meia-vida aqui, ó. O T4, 6 a 8, ó, alguns autores falam de 8 a 10, tá? Mas a gente considera aqui 8 dias. E o T3, 1 dia. Ok? Muito bem. Aqui, gente, os principais distúrbios, né? O hipotiroidismo, a tiroidite, né? Tem a tiroidite de Hashimoto, o bócio atóxico simples, coma mixedematoso. Veja o caso de cretinismo que eu falei para vocês, né, que é a deficiência do hormônio no crescimento, né, o cretinismo. Veja o bócio, tá? O bócio também é provocado por um hipotiroidismo, né? E por quê? Lembra que eu falei? Quando você tem baixa do hormônio tiroidiano, por um feedback negativo, você passa a ter aumento do TSH. Então, o hipotiroidismo aumenta o TSH. E o TSH tem uma ação trófica sobre a glândula. Faz o quê? Crescer a glândula. Então, o bócio, que é falta de hormônio, é provocado pelo aumento do TSH. Ok? Tiroidite de Hashimoto. Gente, essa é a tiroidite mais comum, né? A tiroidite de Hashimoto é uma doença imunológica, imune. O paciente passa a produzir anticorpos que acabam destruindo os receptores e TSH. E se destrói os receptores de TSH, você perde a ação dela. Então, você perde o estímulo para captação de iodo e para síntese e liberação de hormônio.
tá? Então, essa é uma das as tiroidites, né? Então, a de Hashimoto, tá? É uma doença autoimune, tá? E o hipertiroidismo, a tireotoxicose, né? Tempestades tiroidianas e doença de Graves. Doença de Graves, tá? Também é uma doença autoimune. Só que aqui é ao contrário. Em vez de destruir o receptor de TSH, não, ela estimula o receptor. Então, aqui destrói e aqui estimula. Então, acabo tendo muito estímulo nos receptores tiroidianos. Eu acabo tendo, então, um hipertiroidismo. Ok? O bócio. Então, os sintomas para o hipotiroidismo é bradicardia, ganho e peso, mesmo com aumento de ingestão, menor intensidade metabólica, menor produção de calor, intolerância ao frio, né? Sonolência, letargia, constipação, aumento da frequência cardíaca, perda de peso, mesmo aumentando a ingestão, produção excessiva de calor, sudorese, tremor, nervosismo, fraqueza, tá? E diarreia. Então, esses são sinais clássicos, né? Do hipo e hipertiroidismo. Ok? Existe o que nós chamamos de hipotiroidismo subclínico. Não apresenta sintomas característicos, uma ou outra anormalidade isolada, tá? Pacientes, vamos supor, depressivos, que não responde a esquema. Então, talvez aquele paciente está com a depressão, vai no médico, entra com um antidepressivo, e não melhora, muda, e não melhora, aí você vai ver o indivíduo está com hipotiroidismo. Você trata, a depressão sobe, né? Uma outra coisa também é pacientes com dificuldade em engravidar. Você começa a investigar, vai ver, problema tiroidiano. Gente, o tratamento farmacológico. Nós temos, tá, para o hipertiroidismo, nós temos fármacos antitiroidianos, nós temos fármacos inibidores iônicos, nós temos iodeto, iodo radioativo e fármacos adjuvantes. Para o hipotiroidismo, somente reposição hormonal. Não existe fármaco que estimule a síntese, não existe fármaco que aumente a liberação, não. Se tiver com hipo, é apenas reposição. Ok? Então, fármacos antitiroidianos. Gente, são fármacos que são utilizados para interferir na síntese e liberação dos hormônios tiroidianos. São chamados, então, fármacos antitiroidianos. Nós temos o propiltiuracil, o carbimazol e o metimazol. Um dos fármacos mais utilizados é o propiltiuracil. E por que o propiltiuracil? Porque além de todo o mecanismo, tá, que todos fazem, ele também inibe a desiodação. O que é isso? Essa desiodação é a conversão do T4 em T3 a nível periférico. Então, o propiltiuracil também inibe essa transformação do T4 em T3, ok?
Então, ele inibe a organificação, impede a reação de acoplamento lá para formar o MIT, o DIT, inibe a enzima tireoperoxidase, lembra dela? Ela que faz a oxidação do iodo, né? E alguns autores falam que algum deles também pode ter uma ação imunossupressora, principalmente o propil. Então, poderia ser usado para doença de Graves, né? Se tem ação imunossupressora, mas ainda tem muitas dúvidas. Ok? Então, ele vai aonde? Ele inibe a enzima, né? Inibe aqui a peroxidase, inibe a formação do MIT, de TID, tá? E o propil também inibe a conversão do T4 em T3. Ok? Muito bem. Aqui são coisas, gente, tá? Que interessa mais para a farmácia, tá? Do que para vocês, tá? Eu não vou perder tempo. Só comentar o quê? Que efeitos indesejáveis são raros. São fármacos que dificilmente provocam algum tipo de efeito. A granulocitose, veja, 0,44 para o propil e 0,12 para o metimazol. E sempre é reversível. Muito pouco frequente, cefaleia, náusea, icterícia. Então, são fármacos que podem ser utilizados de uma forma bastante seguras. Quando que eu uso eles? Em doença de Graves, né? Em tempestade tiroidianas, associada ao iodo radioativo, que depois eu vou explicar melhor isso, e pré-operatório. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Lembra que eu falei que a tireoide é a glândula que sintetiza e armazena uma grande quantidade de hormônio tiroidiano? Lembram disso? Ok? Muito bem. Gente, quando um paciente vai ser operado, vamos supor, da tireoide, quando o médico manipula, o médico mexe nela, a tireoide libera grande quantidade de hormônio. E isso pode ser muito perigoso, o excesso de hormônio. Dá um pico muito alto e pode dar sérios problemas. Então, eu não posso. Então, se é a cirurgia eletiva, o médico vai ter que preparar esse paciente. Preparar como? Inibir a síntese de hormônio. Para quando ele for operar, manipular, eu não tenha hormônio armazenado. Ok? Então, em caso de pré-operatório, eu uso esses fármacos, o propiltiracil ou o metimazol, né, por uns 30, 40 dias antes, que é o tempo de armazenamento, e aí depois, então, eu faço a cirurgia sem risco. Ok? Alguma dúvida aqui? Muito bem. Inibidores iônicos, gente, eu não vou perder tempo neles, porque isso aqui em tratamento praticamente a gente não usa muito. A gente usa mais eles para fazer teste de função, tá? Essas coisas. Então, eu não vou ficar falando nele, tá? Eu quero ir direto para o iodeto. Muito bem. O iodeto, que é o iodo, né? É a substância mais antiga para distúrbios da glândula, né? E o que o iodo faz? Lembra que eu já falei? Capacidade de limitar o seu próprio transporte. Se eu der iodo para o paciente, o aumento da concentração de iodo no sangue bloqueia a captação dele próprio. Então, a glândula não capta o iodo. Então, inibe a síntese,
e a única coisa que inibe a liberação do hormônio armazenado é o iodo em altas concentrações. Então, se eu der iodeto, e aquele paciente ficar com alta dose de iodeto, eu vou inibir a síntese e inibir a liberação de hormônio. Em casos mais graves de hipertiroidismo, eu entro com o iodeto para evitar a liberação daquele hormônio armazenado. Ok? O iodeto, ele pode ser administrado por via oral ou intravenosa, né? A solução de Ilugol, né? É metabolizado pelo fígado, excretado pelo rim e tem um início de ação rápido, em 24 horas. Efeitos indesejáveis do iodo. Quadro alérgico, né? Iodo pode dar edema de laringe, asfixia, né? Então, vamos supor, pessoas que têm, eu não posso comer camarão, não posso comer frutos do mar, é porque é alérgico a iodo, não pode tomar iodo, né? E o iodo deixa um gosto metálico na boca, né? A sensação de queimação na boca, a garganta, e pode, então, ser um sinal de intoxicação crônica. Quando um paciente está intoxicado pelo iodo, a gente chama de iodismo, tá? O iodismo, ele apresenta sinais clínicos comuns a um resfriado, tá? Então, da coriza, a tosse, da espirro, irritação ocular, edema nas pálpebras, tá? Isso a gente chama, então, de iodismo, tá? É uma intoxicação por iodo. E como é que eu uso? Quando eu uso ele? Para que eu uso ele? Também para pré-operatório, né? Lembra que eu falei do pré-operatório, né? Se eu tenho lá uma cirurgia eletiva, né? 1 mês, 2 meses, eu posso usar lá o propil etilracil. Mas e se eu não posso esperar todo esse tempo? Eu vou usar o iodo. Então, posso usar o iodo também como pré-operatório. Ou no caso de tempestade, né, tiroidiana, né, para evitar o excesso de iodo na circulação. Eu também uso aqui, ó, o propanolol, lembra dele? Um bloqueador beta, né? Para evitar os problemas cardíacos. E eu uso também, gente, o iodo em casos de acidente nuclear. Se vocês procurarem por manchete, né, o mais recente agora foi lá no Japão, né, quando teve aquele tsunami lá, né, teve lá a liberação e radioatividade, e a população que estava mais próxima, né, das usinas nucleares, eles deram cápsulas de iodo para a população. Por que cápsula de iodo? Para aumentar o iodo na circulação, para não haver a captação de substâncias radioativas, tá? Então, ele pode ser utilizado também em acidente nuclear. Iodo radioativo. Nós temos 2 tipos. Nós temos o iodo 131 e o 123. No caso de hipertiroidismo, a gente usa o 131. Em casos de exames de cintilografias, tal, a gente usa o 123. Então, o 131, gente, ele é usado em casos de hipertiroidismo, como a doença de Graves. Lembra que é uma doença autoimune, né?
você acaba tendo muito estímulo na a tireoide, então você acaba tendo um hipertiroidismo, né? E aí, então, isso, isso pode ser prejudicial, e não, então, o melhor tratamento é você acabar destruindo a tireoide. É muito mais fácil controlar um hipotiroidismo do que controlar um hipertiroidismo, ok? Então, se a pessoa tem um hipertiroidismo, difícil controle, o médico faz a opção pelo iodo radioativo. Por quê? Esse iodo radioativo, ele vai acabar destruindo parte da tireoide. Então, é feito o exame, é feito o cálculo e tal. Mas, na grande maioria das vezes, acaba destruindo mais que deveria. E esse paciente que era hipertiroidiana passa a ser agora hipotiroidiana. E é muito mais fácil controlar o hipo do que controlar o hiper, tá? Então, esse iodo radioativo, a hora que você toma ele, né, ele é fácil de tomar, toma em casa, tal. E a tireoide vai lá e capta esse iodo radioativo. E quando esse iodo sofre a oxidação, ele acaba liberando partículas. Ele libera a partícula beta e raios gama. Tá? Essas partículas betas, liberadas pelo iodo, é que tem ação citotóxica. Ela acaba destruindo as células tiroidianas. Tá? Só que essa partícula beta, a capacidade dela de penetração é muito curta, muito curta. Então, a ação dela acaba se restringindo apenas dentro da tireoide. Ela não afeta outras células, tá? Porque a penetração dela é muito pequena. Então, o efeito dele é lento, né? O controle do hiper, tá? Leva meses a um ano associado a outros medicamentos. As vantagens de se usar o iodo radioativo: é muito barato e não é necessário hospitalização. A desvantagem é que esse paciente pode ser levado para um hipotiroidismo tardio, tá? Então, aí não tem jeito, né? Então, no caso de doença de Graves, né, a exaustão da glândula tal, você acaba destruindo ela com o iodo radioativo, e esse paciente passa por um estado de hipotiroidismo. E aí é mais fácil controlar o hipo administrando hormônio. Ok? Então, se ele é usado para a prova morfológica, né, aqui é o 123, tá? Doença de Graves é o 131. Ok? Então, para hipertiroidismo, câncer e tal. Contraindicações: as mulheres grávidas, né? Não pode, porque você vai destruir tudo, né? A tireoide, vai também para o feto. Em crianças, também não. E oftalmopatias, tá? Problemas oftalmos também você não pode. E aí, fármacos adjuvantes. Olha, gente, o propanolol aqui, ó. O propanolol, gente, no caso de hipertiroidismo, tá? Ele tem uma ação muito boa, né? Porque ele vai bloquear o
os receptores beta, né, que o hormônio sensibiliza, evitando aí os problemas cardíacos e tal, mas ele também tem uma outra ação. O propanolol também inibe a conversão do T4 em T3. Olha só que interessante, né? Ele acaba também diminuindo aqui a conversão, o T4 em T3. Também a dexametasona, que é um corticoide, né? Também acaba diminuindo também a conversão. E a guanetidina, gente, que é um fármaco, é um bloqueador noradrenérgico, a gente usa ela em caso de exoftalmia. Sabe o que é essa exoftalmia? É aquele caso de hiprotusão do globo ocular, né? O olho ele começa a saltar para fora. Isso em razão de um crescimento, tá, de um tecido conjuntivo atrás do olho, e começa então a crescer atrás, expulsando o globo ocular para fora. Esse fármaco inibe esse crescimento desse tecido e estabiliza, evitando então a protusão do globo ocular. Ok? Muito bem. Então, esses são os fármacos coadjuvantes. E no caso, gente, do hipotiroidismo, a única coisa que resta fazer é reposição hormonal. Utilizada no hipotiroidismo, no cretinismo, né? Quando se faz o teste do pezinho, ou bócio atóxico, né? É terapia supressiva e TSH, quando se tem um câncer, né, e tireoide, nódulos, tá, e que você precisa diminuir o TSH. Por quê? O TSH, como eu disse, ele tem uma ação trófica sobre a glândula. Então, ele ajuda a crescer, né, tumores, essas coisas. Então, você dá hormônio, tá, para supressão o TSH, porque se o hormônio estiver alto, o TSH vai estar baixo, certo? Não existem fármacos, como eu já falei para vocês, capazes de aumentar especificamente a síntese ou liberação do hormônio tiroidiano. Não existe, tá? E nós usamos os hormônios sintéticos, o T4 e o T3. O T4 é o mais utilizado, tá? O T3 é mais para tratamento emergencial. Ok? Gente, redução de peso. Já se usou muito isso. Eu não sei se algum médico se atreve a fazer isso hoje ainda, né? Mas já se usou muito. Pôr em formulações de emagrecimento hormônio tiroidiano. Isso não pode, tá? Não é recomendado para essa finalidade. E por que não? Porque leva a uma redução maior do tecido magro, né? Ele acelera muito o catabolismo, perda de proteína, tá? E proteico, né? Do que gorduroso. E o hipertiroidismo, que isso pode provocar, pode te levar a arritmias cardíacas. Então, não é aconselhável. Ok? Beleza? Muito bem. E aí, nós encerramos a aula de hoje falando da tireoide. Eu gostei muito das perguntas, vocês participaram bastante da aula. Dúvidas? Professor, sobre a redução de peso, quais seriam os medicamentos, assim, que agora é proibido, né?
Era associado, né, com a formulação de emagrecimento o T3. Ele era colocado junto com essas fórmulas. Então, se associava às anfetaminas, né, a sibutramina, tá? Mas isso está proibido hoje. Foi essa a pergunta? Beleza. E aí, pessoal? Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? Gente, amanhã eu vou postar as notas de vocês, tá? Muito bem, muito bem. Ana Paula está aí, Angélica está aí, Ana está aí, Arthur, Beatriz, Brenda, Camila, Camila Santana, Carolina, não tá. Cristiane tá. Daniel tá. Débora tá. Elaine tá. Gabriela Giacomini tá. Gabriele Costa Moreira tá. Gabriele Silva, Gabriele Orsi não tá. Giovana, ok. Emily, Isabela, Joyce, Júlia, Letícia. Letícia não tá. Lisandra tá. Luana, Marcos, Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aí. Presente. Maria Fernanda não tá. Maria Lúcia. Maria Lúcia também não tá. Maria Vitória. Também não. Marina tá. Miriam também tá. Sabrina tá. Solange tá. Tawane tá. Tainá tá. Tainara tá. Vitória. Fabi está. Vitória Zilda tá. Só não tá Vitória Larissa. Ok? Muito bem, então, gente. Gente, então... Tainá tá? Sim. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Até a sexta, se Deus quiser. E Ele quer.
Uma boa noite para vocês, tá, gente? Professor, Deus não quer não, sexta-feira é feriado. É mesmo. Olha, eu tinha esquecido. É verdade, sexta-feira é feriado. Que maravilha. Ó, glória, hein? Amém. Boa Vamos. noite, professor. Bom feriado. Boa Para noite. vocês também. Bom Para Boa vocês noite, descanso. também. professor. Bom final de semana, bom feriado. Vocês também, tá? Descansem, gente. Até mais, então. Então, até quarta que vem. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado para vocês também.